Ai, mas Fio, o Fluminense não jogou isso tudo, o jogo foi muito ruim, o Freitas é muito ruim, o René é muito ruim, tô concordando com tudo, tá? Mas a gente ganhou a partida, Fluminense 1-0, estreia com 3 pontos na Copa Sul-Americana e quebra uma sequência de 4 jogos sem nenhuma vitória, né? Então temos sim motivo para comemorar. Roda a vinheta, vamos falar da partida de ontem. Vou pedir para você, antes da gente começar, deixa o like, por favor. Se inscreve no canal, por favor. Falta só um pouquinho para a gente bater 9 mil inscritos e ajuda muito, né? Você fazer essa força. Parece pouca coisa para você, mas é muito pra gente, tá bom? Então deixa o like, se inscreve, compartilha, faz essas coisas que só você pode fazer pelo canal Gol de Barriga. Vamos lá, o Fluminense jogou muita bola ontem? Não jogou muita bola ontem. O Fluminense se esforçou para ganhar do fortíssimo Once Caldas, que claramente estou debochando. Estamos falando de um time de meio de tabela do Campeonato Colombiano. Se eu for, como diria o Carlos Alberto, vamos falar de nível técnico, eu botaria esse time para disputar uma Série B aqui no Brasil, tá? É um palpite meu. Mas, dito isso, vamos lá. Fluminense vinha de uma sequência muito ruim, né? Vinha de 2 jogos contra o Flamengo, onde não quis jogar. Um jogo contra o Fortaleza, que é uma das coisas mais horrorosas que eu já vi no estádio. Um time muito apático. E além do 0-0 contra o Volta Redonda, que era administrar resultado, né? Mas a gente não pode contar muito. E ontem eu vi um time correndo, pelo menos, né? Eu acho que serviu pra gente ver que realmente o clima não estava bem nas Laranjeiras, né? Não era um climinha gostoso lá no CT, porque a gente viu um time com vontade na zona mista ali, né? O Gabriel pergunta ao Thiago Silva e ao Cano, tipo, o que tinha diferença no jogo contra o Fortaleza e no jogo de hoje, né? E, assim, os jogadores dizem que não sabem o que tinha, eles sabem o que tinha, né? Tinha uma diferença. Quando o Germancano diz que a preleção do Marcão fez uma diferença, foi um diferencial, assim, Marcão ídolo meu, seu, né? Mas vamos combinar que o Marcão não é o senhor motivação também, assim, né? Não é que a preleção do Marcão vai mudar. A diferença é que eles estavam correndo por alguém que eles acreditam e não pelo Mano Menezes, que realmente, claramente, eles estavam aqui, ó, chutando e cagando ali, chutando balde, cagando muito pro time e para qualquer coisa que o Mano Menezes pedisse ao Fluminense. Isso fica muito óbvio para mim. Sobre o jogo, a gente sofre ali para jogar. Porque é difícil falar, eu ia falar que esse é o adversário mais difícil que a gente vai pegar na primeira fase. Tecnicamente, provavelmente sim, tá? Mas a gente vai enfrentar o San José lá em La Paz, que é uma altitudezinha que a gente vai ver jogador passando mal, coisa que ontem tinha uma altitude, mas era uma altitude muito mais que na variação da bola. Aliás, o gramado muito ruim, né? Um gramado muito fofo ali, cheio de areia. O gramado também não ajudou muito o espetáculo de ontem. Agora, vamos falar de alguns pontos aqui, tá? A gente pode ir batendo. Fábio precisava de um jogo desse, né? Fábio, um grande ídolo nosso, um monstro, mas que na final deixou a desejar, e ontem foi o Fábio, né? Agarrou algumas bolas ontem para garantir 1-0. E vamos para o outro lado, para Germancano. Precisamos falar sobre o Germancano. Partidaça dele? Não. Partida ok do Germancano. Mas dizem que fez mais um gol, né? São 11 gols da temporada 2025. Já falei algumas vezes, a gente não tem mais o Germancano de 24, que vinha, foi ali, estourou de uma sobrecarga física de 22 e 23, e para muitos ali, que é para mim uma loucura, diziam que o futebol tinha acabado. O Germancano, e também com 11 gols em 16 jogos, é o artilheiro do Brasil no ano, né? Tem um cara do São Caetano que fez 12 gols no A4 do Paulista. Mas futebol de verdade? Germancano, ninguém tem mais gol que o Germancano nessa temporada. E aí, Fio, mas aí ele não é o de 22, 23? Provável que não, gente. E provável, deixa eu te contar uma coisa, tem muita gente que tá vendo isso aqui que vai morrer sem ver um atacante fluminense fazer 2 temporadas seguidas mais de 40 gols. Mais de 40 gols é uma atrocidade, é um nível de ET, é um nível de loucura aquilo. Mas, assim, só a questão de parâmetro, tá? A temporada tá acontecendo. Na temporada que ele faz mais gol, ó, estão vendo? Essa é a sirene para você respeitar Germancano. Na temporada que o Germancano faz mais gol, que é na temporada de 22, ele faz 44 gols, ele demorou 23 jogos para fazer 11 gols. Ele fez em 16. Ele vai fazer o seu 11º gol mais ou menos ali final de abril. O Germancano fez dia 1º de abril, o Germancano 25. Tô dizendo que ele vai fazer mais gols? Óbvio que não. Mas só tô dizendo que a média de gols de Germancano tá um absurdo e a gente tem que respeitar ele ali na frente. Se a bola aparecer para ele, ele vai guardar. E ele acha que golaço, né?
Um bom passe do Guga, um cruzamento com a mão do Arias, né? Essa dupla. Cara, a coisa mais bonita na vida, existe coisas bonitas na vida, né? Um pix alto feito na sua conta. Pensei em outras coisas, mas eu não vou falar aqui porque é o motivo da hora, né? Tem muitas coisas bonitas, né? O nascimento do seu filho, na sua filha ali, são coisas muito bonitas. Não sei, tem paisagens muito bonitas. Mas a assistência do Arias e o gol do Germancano é uma coisa que acho difícil ter uma beleza parecida, tá? É uma entidade já o gol do Cano com assistência do Arias. E a cabeçada é sacanagem, tá? Ai, o Verratti só faz gol de cabeça, é o Verratti. O Cano sabe fazer gol de cabeça, um golaço de cabeça. Ele tá longe pra cacete, ele tira do goleiro de forma muito consciente. Então, o Germancano, grande ídolo, continuando em boa fase, tá? Agora, a nossa trinca de meio de campo ontem, meu Deus do céu, tá? O senhor Lima, o Lima 25, como a gente tá falando por ano, né? Safras aqui, ou então modelo de carro. O Lima 25 é um negócio... Sei que tem gente a falar, o Lima sempre foi horroroso. Não vou comprar esse barulho teu não, tá? Chilique aí você vai dar e eu não vou concordar. Para mim, o Lima é um jogador muito útil, 23, 24. Agora, a temporada 25 do Lima assim, até agora é digno de nota dó. O senhor Hércules, falei isso no pós-jogo de ontem, né? Eu demorei 3 horas e 10, se eu não me engano, 3 horas e 20, um voo de Fortaleza para cá, né? E o Hércules está demorando 3 meses, mais ou menos, nesse voo, porque ele não chegou no Rio de Janeiro, tá? Aparece muito, se apresenta muito, mas até agora o máximo que ele conseguiu é isso, se apresentar. Senhor Martinelli correu muito, se entregou muito, mas com muitas falhas de passe também. O senhor Martinelli ontem não fez uma boa partida, apesar da entrega. O time foi melhorar com a entrada do Bernal, e eu tenho que ser justo, cara. Eu sou um cara que sempre peguei muito no pé do Bernal, mas o Bernal ontem entrou e muda o time, assim, né? Um passe mais para frente, levantando a cabeça, tentando não tocar para o lado, soltando mais o Martinelli. Então, para mim, eu queria contra o Red Bull no domingo. Aliás, espero vocês na arquibancada, façam um check-in tá liberado. Espero que seja um jogo, domingo 4 horas é um jogo delícia, né? Eu não vou poder levar minha mulher aqui porque eu vou estar comentando o jogo, já que o Vitor Lessa está nesse momento na Itália viajando, eu vou fazer a função de comentarista. Porém, todavia, queria que o Bernal fosse titular, tá? Para mim era para ser Bernal e Martinelli, e nesse momento nem é tão mérito do Martinelli, mas é porque o Hércules não está se ajudando. E Lescano, né? Lescano a gente viu pouco, né? Eu não sou esses caras emocionados, ao contrário, né? Eu acho que eu sou até chato e pego um pouco no pé dessas promessas sul-americanas que aparecem. Eu acho que eu sou um pouco chato em relação a isso. Tenho essa noção, tá? Não precisa vir comentar não, que eu sei disso, que eu pego no pé. Mas Lescano entrou agora, até agora entrou em 2 jogos, contra o Fortaleza e entrou no jogo de ontem. E o pouco que a gente viu é bom, né? Um jogador agudo, um jogador que sabe arrastar a bola, um jogador vertical. É um cara que eu gostei muito desses 2 jogos. Ontem perdeu um gol que não tem como perder, né, queridão? Jogadaça do Serna, botou a bola ali de cabeça na pequena área. A ideia foi boa, de pensar rápido ali, tirou do goleiro, botou a bola no canto, mas não pode perder aquele gol. Aliás, o Fluminense ontem brincou de perder gol na reta final, né? Poderíamos ter complicado uma partida e tá com 1 ponto ali na estreia da Sul-Americana, porque assim, senhor Everaldo, senhor Serna e senhor Lescano na reta final puxando contra-ataque. O que rolou uma preciosidade a mais e também talvez uma falta de carinho ali com a bola, ali, né, de entendimento com a senhora bola. Poderia muito ter complicado o jogo se não fosse o Fábio ali atrás, tá? Senhor Freitas, tá? Precisamos falar sobre o senhor Freitas. Grosso da bola até agora, tá? Não é uma parada... Tem 2 coisas que me incomodaram no jogo de ontem. Primeiro que a gente sabe da relação... A gente sabe que o Marcão, ainda mais esse Marcão, porque se for o Marcão aqui que assume após o Odair, por exemplo, que ele vai ficar numa sequência de jogos, aí o Marcão tem alguma responsabilidade, a gente tem que cobrar o Marcão, e o Marcão, acho que ele assume mais essas responsabilidades, porque sabe que vai ser o técnico durante um tempo, né? Mas o Marcão de ontem, ele sabe que ele tá só tapando o buraco ali, enquanto não resolve logo qual o próximo técnico do Fluminense, que eu acredito que tem chance de ser hoje já, daqui a pouco já tá anunciando. Agora... E todo mundo sabe da amizade que ele tem com o Thiago Silva, né? 2 profissionais ali, 2 amigos, né? Jogaram juntos e são muito próximos. Eu chutaria que ele perguntou pro Thiago Silva sobre com quem queria jogar ao lado. E se o Thiago Silva escalou o Freitas ao lado dele... mas o Freitas é canhoto.
A perna esquerda horrorosa também, né? É um canhoto, mas é ruim. Então não vou conseguir engolir isso não. Para mim, Ignacio não é o melhor zagueiro do mundo, Ignacio. Não estamos falando do senhor Nino, mas, porra, titular. O Ignacio não é banco do Freitas, pô. O Freitas se enrola muito com a bola e dá muito espaço, ainda mais o Freitas é auxiliando o senhor René. Então, não tem condição de Freitas jogar ali, não. Deixa eu ver mais se eu tenho para falar. Acho que não, cara. Vitória do Fluminense, 3 pontos importantes, cara. Outra coisa também, né? A gente viu ano passado, e a gente já viu algumas vezes o Fluminense, infelizmente, quando a maré tá ruim, você pega uma sequência de jogos, o que você tem que fazer é quebrar essa porra dessa sequência. Porque senão, cara, vira um parafuso, esse troço vai ferrando cada vez mais, vai caindo, você não consegue ganhar, a cabeça vai pro caralho do torcedor, do jogador. Então uma vitória é muito importante, tá? Porque senão eles chegam contra o Bragantino pensando, cara, o Mano saiu, depois que o Mano saiu a gente ganhou o jogo, vamos pra cima e vamos ganhar essa porra. Agora se perde ontem, ou até empata ontem, é assim, aí as manchetes são, Fluminense não ganha mais de um mês, que seria verdade, né? 5 jogos sem ganhar, Fluminense em crise, será que vai começar o ano tão mal quanto ano passado? Então começa todas umas manchetes e uma crise e a confiança dos jogadores vai para casa do caralho, e isso é muito complicado. Então, vitória importante, tem muita coisa para melhorar, mas ontem era importante ganhar, e salve Germancano, salve Fábio, que garantiram a vitória do time do Fluminense, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal. Hoje, meio-dia, tem live aqui, tá? Ontem eu falei meio-dia, mas eu esqueci que tinha giro do almoço lá no Jornada. Eu sou um dos sócios, eu não vou competir contra mim mesmo, né? Não faz sentido. Mas hoje tem até o giro do almoço lá no Jornada, mas é 11, aí já emenda direto no Cafio, meio-dia, meio-dia e 15. Espero vocês aqui pra gente falar com mais calma do jogo, trocar uma ideia com vocês, tá bom? Mais uma vez, já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Eu já tinha pedido, né? Você, nada.